Bem-vindos, eu sou Lúcia Fortunato e hoje eu venho com mais um vídeo aqui pro canal. Gente, já faz um tempinho que eu não trago nenhum vídeo para vocês. Eu estava com um arquétipo, fiquei mais ou menos uns 45 dias com ele e tive as minhas impressões. Cheguei a gravar um vídeo no qual eu explico o que eu senti naquele momento. Para ajudar, o cachorro começou a latir agora, no momento que eu comecei a gravar este vídeo. É que aqui tem umas doguinhas e elas latem quando chega alguém, então elas estão cumprindo o papel delas, né? Então, voltamos aqui a falar do dito arquétipo. O que eu percebi com relação a ele? Mas antes, seu like, a sua inscrição, um comentário e principalmente, se você já ativou este arquétipo, se tem vontade de ativar, se isso aconteceu com você, coloca nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário. Se tiver dúvida com relação a este arquétipo também, eu vou responder na medida do possível, tá? É muito importante para o crescimento aqui do canal da Lúcia Fortunato, a sua interação. Então, bora aqui para a situação. O que eu percebi? Todo arquétipo que movimenta emoções me dá um choque. Eu tenho um choque emocional com relação a arquétipos que movimentam as minhas águas, as minhas emoções. Eu falo disso porque já aconteceu com outros. Por exemplo, na sequência desse que eu ativei um outro também, que eu vou trazer neste mesmo vídeo. Isso pode acontecer com você, se você tiver a mesma questão que eu. Gente, assim, a ativação de arquétipo é individual. Cada um pode ter uma reação. Existe uma codificação para o arquétipo, no caso, o arquétipo da bússola. Existe uma codificação. Nosso Criador, nosso Pai Celestial, não importa como você chama ele, ele escreveu e colocou cada observaçãozinha de como é aquela frequência daquele arquétipo. É nisso que eu me baseio, é nisso que eu acredito e é isso realmente que eu passo para frente. Existe uma codificação divina. Os arquétipos, para mim, são codificações divinas. Alguém escreveu, um ser poderosíssimo escreveu essa codificação. E nessa codificação fala, o arquétipo da bússola traz o quê? Orientação. E ela é utilizada normalmente por viajantes, seja por terra, seja por ar ou seja por mar. Mas alguém está atrás de um objetivo, atrás de um destino. No caso, a minha bússola estava sobre o mapa, né? O mapa, então simbolizando ali como se fosse um mapa que ia ser utilizado para um navegador, por exemplo. Então, estava intrinsecamente ligado ao mar. Outra ocasião, eu ativei o arquétipo do timão e também tive essa movimentação emocional muito revirada, foi muito forte para mim. Eu já ativo arquétipos há mais de 3 anos. Este canal tem 3 anos, então eu ativo arquétipos há muito tempo, conheço muito tipo de frequência, muitas combinações, similaridades em frequências uma com a outra. Alguns são muito similares a outros. E eu percebo que Deus é tão maravilhoso que Ele criou uma frequência que possa beneficiar uma pessoa ou outra, mas com a mesma finalidade, mas com uma imagem diferente. Né? Porque nem todo mundo vai se adequar ao arquétipo da cobra, por exemplo, por conta da sua mudança, as suas quebras de cascas. Tem gente que tem pavor desse animal. Aí você troca, substitui por outro. Então, por assim vai, existe essa benevolência, digamos assim, de trazer essas frequências arquetípicas para o nosso tratamento, para o nosso crescimento. Arquétipo é ferramenta. E as ferramentas que movimentam as águas, no caso para mim, o arquétipo do timão, o arquétipo da bússola e também o arquétipo da onça pintada, movimenta muito as minhas águas, ou seja, muito as minhas emoções, faz com que eu fique muito conflitante, muito relutante, fico assim, muitas vezes até um pouco perdida. E aconteceu isso com o arquétipo da bússola. Infelizmente, eu entrei na sombra da bússola. Eu queria testar justamente para trazer experiência para vocês. O forte do canal são as experiências que eu tenho com os arquétipos. E eu gosto de trazer, eu gosto de experienciar, eu acho interessante e principalmente relevante trazer para cá, para a plataforma, no caso o YouTube, para que outras pessoas saibam onde que estão andando, onde que estão pisando para não cair dentro de um buraco e dar ficar. Porque, gente, se você não consegue perceber
que o arquétipo está movimentando a sua energia a ponto de você ficar desorientado, você pode fazer bobagens. Bobagens essas que podem, sim, atrapalhar muito a sua vida. Vamos lá. O arquétipo da bússola. Qual que é a finalidade dele? Não vou explicar o que é o arquétipo. Seus pós, seus contras. Existe aqui na descrição do vídeo. Eu coloco várias playlists. Comece por aqui, onde eu falo sobre os arquétipos, sobre o que é ativação, o que não é ativação, os tipos de ativação. Então, depois que finalizar esse vídeo, vai lá e veja, maratone meus vídeos, dê essa interação, faça movimentar essa energia aí desse canal. Então, o que o arquétipo da bússola traz? Principalmente, quando você vê uma bússola, você já pensa, orientação, vai me levar a algum lugar, aponta para o norte, vou ficar nortear alguma coisa, não é isso? Então, eu pensei, bom, eu vou colocar o arquétipo da bússola junto com alguma coisa que eu queira agora. Coloquei com arquétipos de prosperidade, né? Coloquei com arquétipos de prosperidade para poder trazer aí arquétipos também de autoestima, para manter-me sempre em autoestima. Então, era algo mais voltado para mim mesma. Só que eu comecei a sentir como se algo não estivesse no lugar. Como se eu estivesse perdida. Sabe assim, sabe quando você vai num lugar novo e você combinou com um conhecido para que aquele conhecido te esperasse lá e esse amigo, esse conhecido não estava? E aí você fala, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Qual o rumo que eu tomo? Tipo isso. Esperando que tivesse alguém lá e não tinha. E eu comecei a refletir. Ficava pensando com a boca meio aberta assim, tipo, o que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Comecei a me questionar, mas até então não tinha nem pensado na bússola. Não tinha me vindo na cabeça que poderia ser uma influência da bússola. E sim uma questão emocional minha, ou hormonal. Afinal de contas, já passei dos quase 45 anos. E eu posso estar num momento assim de transição, né, da menopausa. Pode acontecer, eu sou uma mulher madura. Pensei que poderia ser isso. Mas aí depois eu comecei a analisar a situação e vi, poxa, esse arquétipo tá mexendo com as minhas águas, tá mexendo com as minhas emoções. Eu fiquei, para mim o limite hoje é 3 meses, um arquétipo ter certeza daquilo, né? Mas ele não estava me fazendo bem. E isso é muito importante. Você tá com um arquétipo, você vê que não tá te fazendo bem, que não tá te trazendo nada de positivo, meu, não pensa 2 vezes. Tira, para de interagir com ele. E como se ativa um arquétipo? Você olha, você deixa ali na tela do seu celular, ou se você trabalha no computador, tela do computador. Ah, Lucia, eu não tenho como mexer no celular porque meu trabalho não autoriza. Mas quando você chegar em casa, você pode ouvir bioquines, ouvir as afirmações daquele arquétipo, ou imprimir uma imagem, deixar como quadro na sua casa, ou as roupas, como eu falei, os acessórios. O importante é você interagir, você tá ali, aceitar aquela energia para você, né? Por isso também é muito importante você não misturar vários arquétipos de uma lapada só, porque você pode se confundir, não saber o que realmente está acontecendo, o que está prejudicando a sua vida, o que pode estar movimentando. Porque você pode simplesmente entrar em várias sombras de vários arquétipos diferentes e ficar surtado e não sabe por quê. Os arquétipos. Eu já ouvi do meu irmão, da boca do meu irmão, isso não funciona, você fica enganando as pessoas. Fala assim, cara, não existe enganar. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele começa a copiar aquela frequência. É incrível. Muitas pessoas, você pode ir em várias plataformas aí, redes sociais, pessoas que dizem que ativou, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, a autoestima sobe, da sereia. Eu continuo com a sereia. Para mim, a sereia é um arquétipo fixo. Ela traz para mim uma autoestima, um poder de atração. E às vezes eu atraio até coisa que eu não quero. Depende da como está a minha frequência mental. Isso é um comentário para um outro vídeo. Logo eu falo para vocês a respeito desse arquétipo. E eu percebi isso com relação aos arquétipos que movimentam as águas. Como eu falei para vocês, eu senti isso. Primeiro começou essa minha jornada com o arquétipo da bússola. Meio desorientada, meio sem saber o que fazer. Sabe aquela coisa? Tá tudo certo, tudo alinhadinho. Fui caçar assunto, fui procurar um arquétipo diferente para poder trazer para vocês e acabei prejudicando-me. Acontece, minha gente. Mexeu com a minha autoestima, mexeu com a minha prosperidade, mexeu com meus pensamentos, mexeu com a minha verdade, o que fazer, o que não fazer, por que fazer, quando fazer.
É um negócio bem forte. Então, se você quer um arquétipo que vai te movimentar realmente, que vai levar você para lugares que você realmente não, às vezes nem quer estar, mas que pode chegar, arquétipo da bússola ou o arquétipo do timão. São arquétipos que trazem isso. O timão, ele me trouxe tanta movimentação. Eu tava trabalhando num lugar que eu não achava que era mais para mim, eu queria vender onde eu trabalhava, eu queria sair de lá a qualquer preço. Eu tirei, porque eu falei, cara, tá mexendo com a minha vida financeira. Que isso? Não quero isso pra mim. E aí vem com a onça. A onça, que eles andam tudo na mesma sequenciazinha. Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar para poder eliminar um peso excessivo, umas dores que eu andava sentindo físico mesmo, né? Decorrer do tempo, pessoa sedentária, sou sedentária, então resolvi fazer uma reeducação alimentar. E aí eu sei que tem arquétipos que ajudam muito nessa questão do foco, principalmente com relação ao corpo. E uma amiga me falou sobre a pantera negra. Ela falou assim, pra mim a pantera negra nada mais é que a onça pintada negra, ou seja, a onça pintada melânica, né? Resolvi ativar a onça pintada melânica. Então, gente, comecei a sentir uma tristeza sem fim. Eu falei, pronto, entrei na depressão. Tô depressiva, e agora? Tirei o arquétipo da onça pintada melânica, que realmente não era aquele momento. E vi que era aquele arquétipo trazendo para mim as minhas mais profundas escuridões. Que ele mexe, sim, com as nossas águas, que está mais profundo lá dentro. É como se algo tivesse sido removido, revirado, e começasse aquele brotar, sabe, vir à tona. Eu falei, cara, eu não quero ficar surtada. Eu não quero ficar doida. Eu não quero ficar chorosa. Não quero ficar, ai, coitadinha de mim no vitimismo. Não, essa fase minha eu não quero mais pra mim. E eu falei, eu não preciso disso. Então, eu achei por melhor eu tirar os arquétipos que poderiam atrapalhar a minha caminhada, que não era o momento. Eu acredito que foi uma vez, uma terapeuta, ela me deu a seguinte informação, que os arquétipos, quando eles são realmente há uma interação muito profunda, né, você consegue sentir tudo mesmo, sabe? Aquela interação incrível do arquétipo, você fala assim, cara, aquilo faz parte de mim, já tá no meu DNA. Ela falou isso pra mim. E naquele tempo, eu acreditei nisso. Falei, o arquétipo entra no nosso DNA. E fica ali. Mas o que acontece? Não é que entra no seu DNA. É que você já automaticamente carimba aquilo dentro de você. Tá carimbado lá dentro. Não é uma tatuagem, é um carimbo. Mas conforme o tempo vai passando e você vai esquecendo que aquilo existe, que você já ativou aquilo vai se apagando. É o que eu percebi na minha observação. Então, o arquétipo da onça pintada, por exemplo, mas a onça pintada amarela, aquela dourada, pra mim é meu animal de poder. Eu, quando quero ir pra luta, eu uso minha blusinha, capenguinha, já tá bem lá, gastadinha, mas eu sinto com uma força. Não, eu vou pra luta com essa blusa aqui. Pra mim, é a minha pele de onça pintada. Então, até que eu tenho que renovar meu guarda-roupa com as minhas roupas, as minhas peles de onça pintada. Não é a blusa, né, gente? Que eu não vou arrancar o cor do bicho, né? Mas a melânica é outra frequência. Existe a cor negra, que fala o que tá obscuro, o que tá no escuro, o que tá dentro. E o que tá dentro é algo que eu ainda não tô pronta para agir. Ou eu já passei por aquilo, é uma ferida que tá ali cicatrizada e eu tô catucando para que ela se abra novamente. Por isso é muito importante você analisar bem o que você está ativando. E nessa, eu quero isso. Eu já vi muitos comentários nos vídeos, arquétipo um tal, com tal, com tal, combina. Aí eu fico pensando, né? Eu falei, eu posso opinar, mas às vezes a pessoa precisa passar por aquilo ali, precisa sentir aquelas energias. Então, às vezes, uma opinião que eu dou, a pessoa pode simplesmente perder a experiência. E eu precisei passar por essa experiência da onça pintada no foco da atividade física, mas ela revirou coisas que eu não queria mais. E eu falei, cara, ó, por exemplo, o que ela revirou? Lembranças do meu falecido esposo, que ainda dói no meu coração. Ele foi o meu grande amor. Então, o que acontecia? Pra que eu vou ficar lembrando dele? Sendo que já tá no passado. Se eu focar, eu só tenho boas lembranças, eu não quero lembrar de tristeza. Aquilo já ficou para trás. Os arquétipos me ajudaram demais a virar essa página. Então, fui cutucar a onça com vara curta. Pra quê?
porque eu achava que realmente com o arquétipo da onça, ou seja, da pantera negra na minha mente, eu ia conseguir focar na alimentação. Mas o que faz essa diferença da alimentação para mim não é a onça, é a fada. Então eu tenho que começar a ver o que realmente é bom para mim. O que me ajuda com minha alimentação é a fada. Ela sempre me ajudou. Eu conseguia me movimentar mais com ela. E aí eu mudei, coloquei arquétipos numa vibração maior, ou seja, coloquei imagens do sol, do girassol, que traz para mim uma vibração, o golfinho, que traz a alegria para mim. Então essa foi a minha experiência que eu tive com esse arquétipo. Começou com a bússola, me deixando desorientada, eu pulei para o arquétipo da onça, fiquei mais assim e fui tirando essas situações para que eu pudesse me alinhar novamente. Voltei com os arquétipos que eu já estava acostumada e com isso eu consegui equilibrar a energia. Tanto é que hoje eu vim aqui falar com vocês. Todo dia eu olhava aqui pro celular e pro headline e falei assim, eu vou lá gravar. Mas quem disse que eu tinha vontade? Vocês veem como é que o arquétipo pode mexer com a cabeça da gente? E pode sim. Então, se você sentiu tocado com este vídeo, coloca aí nos comentários se mexeu comigo. Eu vou saber que você chegou aqui no final. Compartilha com quem precisa. Essas pessoas estão colocando várias imagens, achando que tá abafando e daqui a pouco tá lá, ó, pedindo socorro. Acontece. Gente, este é o vídeo. Espero ter feito sentido pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.